histórias que, quando contadas em voz alta, fazem o coração do mais forte tremer. Histórias silenciadas, proibidas, estigmatizadas. Histórias que a sociedade muitas vezes evita, a do suicídio. Falo de 800 mil mortes por ano, ou um suicídio a cada 40 segundos no mundo, e a cada 38 minutos no Brasil. E para cada morte, 135 pessoas são extremamente impactadas, um número muito maior se pensarmos em escolas e empresas. Porém, nesses mesmos 40 segundos, 20 pessoas sobrevivem a uma tentativa e muitas outras nem chegam a isso. O fato é que a maioria de nós, se não todos, vamos ter conhecido alguém que pensou seriamente, que tentou ou que se matou. Nós precisamos falar sobre o suicídio porque no silêncio ele cresce. Há 25 anos eu honro as histórias que eu escuto. Eu ajudo as pessoas a navegarem seus infernos e chegarem à outra margem. Há 15 anos me dedico a entender as dores e nuances do suicídio e pensar nas mais diversas formas de mudar isso. Eu ouço pais, mães, irmãos, filhos e filhas de pessoas que morreram por suicídio que agora pensam como podem sobreviver. Ser jogado num abismo, cair num poço sem fundo, passar por um tsunami, viver um desmilagre. São algumas das falas que falo. Como comer o prato de feijão, a comida predileta da filha sem desabar. Como não esquecer do toque, da voz. Não há um caminho simples para eles. A dor é tão pesada que a gente pode quase pegar com a mão. Chefes, escolas, famílias lidando com o furacão que é perder alguém e sem saber o que fazer quando uma pessoa fala que quer se matar. Pessoas lidando com sequelas físicas e emocionais de tentativas numa sociedade que não sabe acolher. Pessoas que têm medo de falar ou que até falam, mas cão que ladra não morde, não é mesmo? Quem fala pode até não fazer, mas no mínimo está pensando, e isso por si só já é preocupante. Eu nunca pensei em entrar para essa área. Eu estava num momento difícil, meio perdida, com uma bebê pequena, num país frio e distante, vivendo as maravilhas da maternidade real sem rede de apoio. Eu não perdi ninguém para estar nesse caminho. Pelo menos eu não tinha perdido até então. A gente não precisa ter perdido alguém para se importar ou ter um caso em casa para fazer alguma coisa. E foi eu estudar mais sobre o assunto, com profissionais incríveis, numa pequena casinha vermelha no meio do bosque, e ouvi tantas outras histórias que meu coração mudou. Eu perdi o medo. E uma frase nunca fez tanto sentido. Foi no meio de um terrível inverno que eu descobri que existia dentro de mim um invencível verão. Eu nunca imaginei que eu fosse continuar dedicando a minha vida a esse tema, que eu abriria um instituto à minha volta e que eu estaria aqui, hoje, conversando com vocês sobre isso. Num dia ensolarado, numa cidade do interior, eu entrei numa farmácia. A balconista olhou para mim e leu o que estava escrito de ponta cabeça: prevenção do suicídio. E então perguntou: o que é isso? E eu disse: é a apostila de um curso que acabou de ter. Ah, não está tendo ainda? Não. Minha avó se matou. Eu era criança. Morava com ela. Fui eu que achei o corpo. Você sabe que eu nunca contei isso para ninguém? Tomei um susto. Ela nunca tinha me visto na vida. De alguma forma, ela percebeu que ela podia contar. E ela já estava pronta para contar aquela história. E que tinha alguém com coragem de ouvir. Até hoje eu me lembro do impacto desse encontro. Schneiderman, pai da suicidologia moderna, fala que o suicídio é problema de todos. E esse foi até o título do meu doutorado, onde eu percebi que, dentre algumas coisas, nós podemos desenvolver a tríade da mudança.
a consciência. Ao sabermos que o suicídio existe, muito infelizmente mais perto da gente do que gostaríamos. A competência, ao conhecermos o assunto, ao sabermos o que fazer, ao sabermos começar uma conversa, conhecermos os sinais, e que algumas pessoas não dão sinais. E o diálogo, para que a gente possa falar abertamente e começar uma conversa, porque de nada adianta a consciência e a competência se a gente não conseguir falar sobre o assunto. E isso é mais do que usar um lacinho amarelo no mês de setembro. Isso é estar aberto a ter conversas difíceis, que ninguém gostaria de ter, mas que são possíveis e que podem fazer toda a diferença. Muitas vezes, quando a gente não sabe o que fazer, a gente fica em silêncio. E o silêncio mata. O preconceito mata. De pedir ajuda, de oferecer ajuda, de tomar remédio se precisar. A solidão, o estigma, também. A gente pode escolher não falar sobre esse tema, mas, na minha experiência, esse é o nosso maior erro. Se não falar resolvesse, nossos números não estariam aumentando. 90% dos casos podem ser prevenidos. Talvez vocês já tenham escutado isso em algum lugar. A verdade é que a gente não sabe esses números. Tenham certeza que aqueles que perderam fizeram tudo o que eles podiam, com o conhecimento que eles tinham, com o apoio e com o que a pessoa deixou que eles fizessem. Não há resposta simples para problemas complexos. E não é simples porque o preconceito, os transtornos mentais, o uso excessivo da tecnologia, a violência escolar, os traumas, os abusos e tantas outras dores se somam nesse grande quebra-cabeça. Dores que se somam como uma bola de neve, que quando fica grande demais, a avalanche chega. Essas dores, as pessoas precisam muitas vezes lidar sozinhas. E é algo que deixa muito mais perguntas do que respostas. E não é uma escolha, porque para ser uma escolha a gente precisa ter mais de um caminho. Nossos maiores índices, idosos, jovens negros de periferia, população LGBTQIA+, médicas, policiais, indígenas. Não é só a falta de diálogo que mata, é a falta de mudança na sociedade, é a falta de políticas públicas que realmente sejam implementadas e funcionem. E muitas vezes, quando a gente fica com mais perguntas do que respostas, a gente busca culpados. O primeiro grupo de apoio que eu facilitei tinham 7 pessoas. Quando ele acabou, eu entrei no carro e desabei. Eu me senti tão impotente e, ao mesmo tempo, tão absurdamente tocada por aquela dor. Cheguei em casa, tomei um banho, às vezes só água quente para ajudar a gente a voltar para o lugar. E aí eu pensei que se para mim estava sendo difícil de ouvir, imagina para eles que não tinham nem para quem contar. E a pergunta que eu mais escuto nesses grupos é o que eu poderia ter feito de diferente. Hoje temos 2 grupos, com quase 1.000 pessoas inscritas no Brasil inteiro. Um de pessoas que perderam e outro de familiares que precisam lidar com isso em suas casas e também não têm apoio. O que eu poderia fazer de diferente? A questão é o que eu posso fazer a partir de agora. Eu posso apoiar. Um método que desenvolvi baseado nas melhores práticas, estudos e na minha experiência. E ele serve para que qualquer pessoa possa aprender a lidar com questões de saúde mental, prevenção do suicídio. E ele usa 6 passos, que não precisam ser feitos nessa ordem. Aprender. Aprender sobre saúde mental e sobre suicídio, exatamente como vocês estão fazendo aqui hoje, podem continuar fazendo depois.
perguntar, falar diretamente com acolhimento. Você não vai pôr a ideia na cabeça da pessoa. Quando você pergunta para alguém e passa da estranheza inicial de olhar para uma pessoa e falar: como vai você? Estou preocupado, vamos conversar? Você pode começar perguntando como está aquela pessoa. Ouvir. Tão importante quanto falar, quanto perguntar. Deixe a pessoa falar, com o coração aberto e sem julgamento. Se a gente achar que aquele motivo é bobo, a gente já está julgando. Se fosse você em desespero, você acha mesmo que seria alguma palavra que mudaria alguma coisa? Não existe uma palavra mágica que tire alguém do sofrimento. Quem me dera que houvesse. A nossa tarefa não é resolver todos os problemas da pessoa. É o eu estou aqui e vou te ajudar como eu puder. Incluir outros no cuidado. Mesmo eu, depois de tantos anos de estrada, não cuido sozinha. É complexo, a gente não precisa lidar sozinho com isso. Profissionais da área da saúde, gestores, educadores, políticas públicas e tantas outras pessoas que podem ajudar uma rede de apoio, formar uma rede de apoio. Agir. Ninguém precisa ficar lembrando todo dia do que ouviu aqui hoje. Ufa! Mas se em algum momento você lembrar deste nosso encontro, você vê um post preocupante, você ouviu alguma coisa, você percebeu um sinal, mudanças bruscas de comportamento, aumento do uso de álcool e drogas, agressividade, isolamento, tristeza persistente, faça alguma coisa. Haja, não fique passivo, mesmo que alguma coisa seja falar com uma outra pessoa. Reconectar. Pessoas precisam de pertencimento, de vínculo, de cuidado, de apoio. Algumas precisam de tratamento. Precisam de esperança. Precisam de conexão consigo, com o outro, com a sociedade, com a vida. Todos nós já podemos ter tido pensamentos intensos e sombrios. Muitos de nós aqui podemos ter tido pensamentos de morte. Alguns tentado, outros perdido. Imaginem um quarto escuro. Falar abertamente e agir é como abrir uma janela nesse local frio e agitado e deixar a luz entrar. É ser um farol no meio da tempestade. Se eu pudesse escolher um futuro, seria um onde falar sobre suicídio fosse tão natural como hoje é falar da prevenção do câncer. Nós podemos quebrar esse tabu. Nós devemos quebrar esse tabu. Mas eu não escuto só dores. Eu também escuto tantas outras lindas histórias de pessoas que estão bem, que melhoraram, que tiveram o seu tratamento, tiveram o seu cuidado e hoje estão aí planejando o futuro. Espiritualidade, vínculo, apoio. Exercícios físicos, dormir bem, são protetores. Eu vou continuar dedicando a minha vida a entender as novas formas de prevenir o suicídio e poder ajudar quem precisa. A prevenção, ela não é perfeita, mas ela é possível. E ninguém precisa ser especialista em suicídio para fazer alguma coisa. E se você que está aqui perdeu alguém, meu coração está com você. E se você que está aqui está pensando seriamente ou pensando muito em fazer alguma coisa, saiba que tem muita gente estudando e trabalhando para poder te ajudar. E que sim, você pode ter ajuda. Quando a gente fala do que é difícil e quando a gente age mesmo com medo, a gente pode transformar o invisível.
Não ver caminhos não significa que eles não existam. Doer não significa que vai ser para sempre. A vida pode ser surpreendente, mas você precisa estar vivo para ver. Muito obrigada.